Esmeralda sabia que estava fazendo algo pelo qual seria julgada severamente pelos mais puritanos. Porém, não lhe restava outra forma de conseguir rapidamente uma grande quantia de dinheiro para salvar a vida de seus familiares, a não ser se vender em um leilão. A noite estava agitada na elegante casa de leilões de Manhattan, um cenário de opulência e luxo, onde os mais ricos do mundo se reuniam para adquirir obras de arte, joias e, ocasionalmente, algo mais incomum. E Esmeralda era uma das mais incomuns que estavam sendo leiloadas naquela noite. Ao todo, eram 4 mulheres prontas para se venderem como forma de obter uma parte do dinheiro com os seus corpos e favores. A sala estava repleta de murmúrios e o ar impregnado de antecipação. Esmeralda sentiu o coração bater descompassadamente enquanto esperava nos bastidores, observando a movimentação dos licitantes no salão principal de uma das casas de leilões de Manhattan. "É quase a sua vez, Esmeralda", disse o organizador do evento, um homem de meia idade com um sorriso profissional. "Lembre-se, mantenha-se calma e confiante. Você é uma joia rara e todos aqui estão ansiosos para tê-la." Esmeralda concordou com a cabeça, com um nó na garganta. Ela nunca imaginou que sua vida chegaria a este ponto, vendida como um objeto em um leilão. Mas a dívida de jogo de seu pai havia colocado-a nessa situação desesperadora e agora ela não tinha escolha, senão a de enfrentar seu destino. O seu pai sempre foi um viciado em jogatina, porém, daquela vez havia ultrapassado todos os limites, assumindo uma dívida altíssima com os piores mafiosos de que se tinha notícia. Caso não pagasse o valor devido, toda a sua família sofreria com a imprudência do pai. Através de uma amiga, soube que poderia se vender temporariamente para homens desejosos de ter uma mulher bela à sua disposição por um determinado tempo. Esmeralda tinha conhecimento de que aquilo era apenas uma forma sofisticada de se degradar uma mulher, mas não tinha outra maneira de conseguir a enorme quantia para salvar da morte toda a sua família. Dessa forma, colocou-se à venda. Enquanto ela aguardava, a sua cabeça dava voltas e a vontade de fugir daquele lugar era imensa, mas precisava ser forte e ficar. Então chegou o momento. O organizador deu-lhe um aceno de encorajamento e Esmeralda seguiu para o palco, sentindo os olhares penetrantes dos licitantes sobre ela. O leiloeiro iniciou os procedimentos com pompa, anunciando sua entrada. "Senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar o próximo lote desta noite. Uma joia rara, uma beleza sem igual. Apresento-lhes Esmeralda." A plateia reagiu com murmúrios de admiração, enquanto ela caminhava com graça pelo palco, tentando manter a compostura diante da multidão de olhares famintos. Em sua mente, implorava aos céus que o homem que desse o valor mais alto fosse gentil e cavalheiro com ela. Em sua mente pensava: "Ai, meu Deus, onde fui me meter por causa da irresponsabilidade do meu pai?"
Os lances começaram a chegar, cada um mais alto que o anterior, enquanto Esmeralda lutava para controlar a avalanche de emoções que ameaçava consumi-la. $500.000, gritou um licitante. 700.000, respondeu outro. Esmeralda manteve-se firme, tentando bloquear em seus ouvidos o som do leiloeiro anunciando os lances. Ela sabia que não tinha controle sobre o seu destino naquele momento, mas continuava rezando para que o comprador fosse alguém que pudesse oferecer-lhe pelo menos um vislumbre de esperança em seu futuro incerto. Depois que o martelo do leiloeiro finalmente caiu, indicando que ela havia sido vendida, foi levada para uma sala nos bastidores da casa de leilões, onde aguardava ansiosamente para conhecer seu comprador. Minutos depois, a porta se abriu e um homem alto e imponente entrou na sala. Seus olhos penetrantes fixaram-se nela, avaliando-a com uma intensidade que a fez se sentir vulnerável. Então, você é Esmeralda, disse ele, sua voz grave ecoando na sala. Sim, sou eu, respondeu, tentando manter-se firme diante do homem que agora detinha seu destino. Julius Holting, apresentou-se ele estendendo a mão. Ela estendeu a mão automaticamente, sentindo um arrepio percorrer sua espinha ao tocar na mão firme e fria de Holting. Você será a minha companheira a partir de agora, declarou ele, sua voz sem emoção. Companheira? Repetiu ela, levantando uma sobrancelha. O que exatamente isto significa? Holden sorriu de forma enigmática. Significa que você estará ao meu lado nos eventos sociais, será minha parceira em jantares e recepções. Em troca, proporcionarei a você conforto, segurança e luxo. Esmeralda sentiu um misto de alívio e apreensão. Alívio por saber que, apesar dele ter direito a obter tudo o que desejasse dela, ele se apresentou como aquele que desejaria acima de tudo a sua companhia. Ela sabia que, por um espaço de tempo, essa nova vida seria um desafio, mas também uma oportunidade de evitar o perigo que assombrava a sua família. Julius era um dos homens mais ricos do lugar e, por diversas vezes, Esmeralda já havia ouvido o nome dele, mas nunca o viu de perto. Sabia também de sua fama de estar sempre acompanhado de belas mulheres da alta sociedade e estranhou dele ter a necessidade de conquistar uma mulher através de um leilão. Realmente mulher não lhe faltava. Rico e bonito, era-lhe fácil ter sempre uma mulher atraente. No entanto, depois de 1 ou 2 encontros, as mulheres queriam um relacionamento mais sério e ele não estava a fim de assumir compromisso com ninguém. Até que soube do leilão de mulheres. O homem que tinha condição financeira dava um lance na compra de uma mulher por 3 meses, obtendo toda a sua atenção e dedicação por esse tempo. Acreditou que essa era a solução perfeita para ele, uma bela companhia sem compromisso. Quando Esmeralda entrou no palco, imediatamente Júlio se encantou pela bela imagem dela. Consigo pensou, que mulher linda! Não importa o valor pedido para tê-la, eu pagarei. Dessa forma, Júlio deu o maior lance no leilão, obtendo o direito da companhia da bela Esmeralda.
Está bem, concordou ela resignada. Eu aceito. Dessa forma, Esmeralda assinou o contrato que selaria seu destino como a companheira de Julius Holstein, o homem cujo nome inspirava tanto temor quanto fascínio nos círculos mais influentes da sociedade. Assim que chegaram na mansão dele, Julius pediu que a criada a conduzisse até o quarto de hóspedes. O quarto era muito bonito e confortável. Sobre a cama estava uma lingerie vermelha sensual, ainda meia liga, e no chão um calçado com salto agulha. Esmeralda pensou: vejo que não terei como escapar dessa situação sem pagar o preço devido. E não escapou, meus caros. Julius deleitou-se nos mais intensos carinhos. Apesar de estar ali em troca de dinheiro, Esmeralda não se sentiu desconfortável em passar a noite nos braços dele. Pelo contrário, ele era um exímio amante e gentil. Porém, devo confessar a vocês uma coisa inesperada que houve naquela noite, meus caros. Após Júlio saciar todos os seus desejos mais intensos com a bela Esmeralda, não ficou satisfeito. Não, muito pelo contrário. Repetiu por várias noites os loucos e estonteantes prazeres nos braços de Esmeralda e, depois de alguns dias, estava apaixonadíssimo por ela. Como o mundo é surpreendente, não é mesmo, meus queridos? Július adquiriu uma mulher em um leilão para não ser obrigado a assumir um compromisso e acabou apaixonado pela mulher leiloada. Mas não disse nada a ela. Preferiu ocultar esse sentimento até descobrir o porquê dela ter aceitado vender-se em um leilão. Quanto a Esmeralda, bem, essa, a princípio, se entregou ao Július como um dever, uma obrigação pela assinatura de um contrato. Mas, com o tempo, a obrigação virou um prazer. Esperava com ansiedade os momentos íntimos entre eles depois das recepções que comparecia. Mas também guardou segredo de seus sentimentos, pois era uma mulher comprada pelos Július e sabia que não tinha o direito de exigir qualquer sentimento da parte dele. Numa noite silenciosa, enquanto a mansão estava mergulhada na escuridão, Esmeralda encontrou Július sentado sozinho na biblioteca com um copo de uísque na mão, perdido em seus próprios pensamentos. Július, posso entrar? Perguntou Esmeralda, hesitante, a porta semiaberta. Ele ergueu os olhos e concordou com a cabeça, convidando-a a entrar com um gesto da mão. Esmeralda adentrou a biblioteca, sentindo uma tensão no ar que a deixou inquieta. O que está acontecendo, Július? Perguntou ela, sua voz suave, ecoando no silêncio da sala.
Július suspirou profundamente, parecendo lutar contra algo dentro de si antes de finalmente decidir abrir-se para ela. Esmeralda, uma coisa que eu preciso saber, começou ele, sua voz carregada de pesar. Você é uma mulher educada e bonita. Por que se colocou à venda naquele leilão? É apenas vontade de ganhar mais dinheiro fácil? Quando ele acabou de falar a expressão dinheiro mais fácil, ela desabou a chorar. Nós sabemos, meus caros, que a expressão ganhar dinheiro fácil é usada apenas para as pessoas que se prostituem. E ouvir isso dele fez com que ela chorasse, pois o amava e não queria ser considerada como uma prostituta. Mas era aquele o papel que ela estava exercendo com ele. Na verdade, não foi um choro compulsivo, foi um gemido profundo e sentido, um grito interno de dor e lamento. Amava-o de fato e não queria estar naquela vergonhosa posição em que se encontrava. Ele, percebendo a vergonha e dor dela, disse: Pode se abrir comigo, querida. Diga-me o porquê. Então ela lhe contou tudo o que a levou àquela condição. Depois de ouvir, ele disse: Agora eu entendi. Eu não a condeno, pois no seu lugar faria o mesmo para salvar a minha família. Continuando, falou: Mas da minha parte fui àquele leilão por achar que dessa forma não me apaixonaria. Mas acabei me apaixonando por você, Esmeralda. Nesse momento, ela levantou a cabeça e olhou para ele enquanto ele continuou a falar. Eu não vou te perguntar se você me ama, pois um homem sabe quando uma mulher o deseja verdadeiramente e eu sei que você se interessa por mim. Percebo nos seus beijos, quando você se entrega aos meus toques e carinhos. Você me ama desde a nossa primeira noite juntos, Esmeralda. Ela sorriu com a malícia e experiência de homem vivido dele, dizendo: Sim, meu querido, eu o amo intensamente e estou sofrendo por ter que deixá-lo daqui a uma semana, quando termina o nosso contrato. Ele olhou para ela e respondeu: Quem disse que você terminará o contrato comigo? Aquele termina daqui a uma semana, mas um novo contrato será assinado entre nós, o de casamento. Ela sorriu feliz e ele a beijou. Dessa forma, a comprada pelo milionário passou a ser amada pelo milionário.